Bom, então aqui eu vou fazer uma demonstração do uso do aplicativo da VTix. Bom, essa é a nossa tela inicial. Aqui você vai ter esse primeiro bloco com dois botões. O primeiro é o novo atendimento, onde você consegue iniciar um atendimento, seja ele por um atendimento presencial, que você vai transcrever a consulta, ou telemedicina, ou através de um prontuário de texto. Você pode digitar o prontuário de texto. A gente já vai entrar em cada um deles. A parte de ver atendimentos, então esse segundo botão é para você ver todos os seus atendimentos até o momento. Dentro da agenda, a gente vai ter dentro desse espaço aqui, nessa cor mais lilás, voltada para o lilás, a gente vai ter o próximo evento seu da sua agenda. E uma visão geral dos atendimentos do mês e os últimos atendimentos aqui nessa parte de baixo. Você pode notar que eu estou apenas com um paciente de exemplo aqui, mas o ideal é que o ideal não, mas normalmente você vai ver todos os pacientes diferentes, né, os atendimentos que você foi tendo nos últimos tempos. Então aqui vamos começando com a parte do novo atendimento, né? Quando você clica em novo atendimento, você tem essas opções: áudio, telemedicina ou texto. O que seria o áudio? É você transcrever uma consulta presencial, né? Então vamos começar com o áudio. Eu clico no modo que eu quero e eu vou em continuar. Aqui eu tenho duas opções: eu posso tanto transcrever o áudio depois do atendimento, ou seja, eu vou colocar meu celular, meu relógio, gravar. Essa é a experiência do celular, depois eu posso mostrar do relógio. Vou colocar meu celular, gravar, e depois do atendimento eu submeto, né? Eu envio essa gravação e a gente faz todo o processamento dela. Ou eu posso, durante o atendimento, já ir vendo a transcrição e vendo alguns insights, ou o resumo da conversa, ou gerar algum documento. Normalmente a gente vai então para a transcrição após o atendimento, mais eficiente. Aqui a gente então tem os pacientes, a listagem dos pacientes nessa etapa. Você pode criar um paciente por aqui, clicando em novo paciente, ou você pode selecionar um paciente, filtrar um paciente pelo nome, usar o Pedro como exemplo. Aqui você também pode selecionar o tipo da consulta, e você pode clicar em continuar aqui. Aqui a gente tem a última etapa, então, que você consegue acompanhar quais etapas a gente tem de atendimento. Nessa partezinha de cima aqui, onde tem modo, tipo, paciente, template. O template é para você ter algumas opções nessa tela. Por padrão, você vai ver que usar modelo de documentos é uma opção que está desmarcada por padrão. Ele serve para, durante o atendimento ou após o atendimento, você já gerar algum modelo de documento. Por exemplo, digamos que você cadastrou de receita médica, um modelo de prontuário que você quer. Você pode cadastrar isso através da nossa plataforma web. Quando você estiver finalizando o atendimento, ele já vai gerar esse documento no padrão que você selecionou. Aqui dentro, quando você ativa, você vai ver que ele vai abrir todas as opções de templates que você tem cadastrado. Aqui são os templates padrão do nosso sistema. Você pode favoritar. Então, eu gosto de gerar um atestado de afastamento, ele vai ficar aqui nos favoritos. Ou você pode customizar, né? Eu não tenho nenhum customizado, eu poderia ir na nossa plataforma web criar conforme eu quero. Um modelo de como eu quero gerar aquele resultado daquela consulta, né? Por padrão, a gente deixa desabilitado. E aqui a gente tem duas opções de como enviar o áudio. A gente tem tanto gravar, né, que eu vou fazer uma consulta agora, eu vou colocar gravar, ou tem um áudio, não sei, eu gravei com outra ferramenta, eu quero só submeter um áudio de um atendimento antigo. Eu posso através do upload. Eu vou começar aqui pelo gravar então e vou clicar em iniciar atendimento. Aqui então, estamos na tela de gravação. Aqui você vai poder gravar, você pode tocar aqui então e iniciar a gravação desse nosso atendimento. Aqui você consegue ver qual a data que você quer dar para esse atendimento, por exemplo, eu quero dar uma data posterior, enfim. Normalmente você não vai precisar mexer, pois é a data atual que você está atendendo, então não precisaria mexer. Então aqui você vai gravar a conversa, todo o diálogo entre você e o seu paciente vai estar sendo gravado para posteriormente ele ser transcrito e gerado, os resumos e as informações que a gente gera na VTix. Quando você clica em parar, você finalizou a gravação, você precisa submeter ela, então você vai enviar a gravação. Você vê, são 4 ou 5 cliques que você vai precisar dar e você vai ter já o atendimento criado, já gravado. Se você analisar aqui, então agora a tela, se você olhar aqui, o status ele está mudando, ele está transcrevendo a consulta, executando, gerando os dados e tudo mais, tá bom? Aqui nessa parte de baixo, você vai ver o resumo dessa consulta. Como foi uma gravação com poucos detalhes, o resumo acaba ficando disponível porque realmente não foi uma transcrição de uma consulta, né? A gente não falou nenhum termo médico, a gente não teve o template de como é uma consulta, não seguiu os passos de uma consulta. Então vai acabar que não vai gerar nada essa nossa consulta, tá bom? É só para demonstração mesmo. Eu posso voltar? Então, isso é um atendimento, né? No final das contas, você chegou numa tela de atendimento, que é justamente para onde vai o sistema após o atendimento, que é essa mesma tela que você consegue ver aqui, ó. Em clicar em ver atendimento, você vai ver que o último atendimento vai ser o do Pedro, que foi agora às 19h24, a hora que a gente fez. Então você poderia clicar nele e você voltaria para aquela tela que é exibida ao final do atendimento, tudo bem? Bom, aqui a gente então tem a agenda, você consegue ver o próximo evento aqui, ou você tem nesse botão centralizado aqui embaixo, agenda verde, você pode clicar nele. Quando você clica nele, abre a nossa agenda. Aqui você consegue ver toda a sua agenda, você tem uma visão semanal ou mensal, você pode mudar por aqui. Você pode selecionar dias anteriores e ver as consultas que teve, ou dias
o dia atual, né? No caso, hoje é sábado. Para criar um novo evento na agenda, você consegue vir aqui e clicar aqui e, enfim, você vai ter todo o modelo para criar uma agenda. Normalmente, o que você precisa selecionar aqui para criar de fato a sua agenda é o paciente que você quer, da mesma forma que você seleciona um atendimento, e o horário que você vai atender, né? No caso, você pode tanto selecionar um horário específico, quanto você selecionar por turno. Quero atender na manhã do dia 28 do 13. Então aqui você seleciona a data, que vai ser dia 28, e eu vou querer que o meu atendimento vai ser das 8 às 9 da manhã. Então é isso aqui, ficou um atendimento das 8 às 9, no dia 20, vamos colocar então no domingo, dia 29, das 8 às 9 da manhã. Aqui você tem a opção da telemedicina, que é aí você já criar uma sala de vídeo, seu paciente ser notificado com o link. Então, toda vez que você cria um evento dentro da plataforma da VTX, a gente automaticamente já vai notificar o seu paciente por WhatsApp, por e-mail que você agendou, então, uma consulta com ele. Se você tiver no cadastro dele o número de telefone e o e-mail dele, a gente notifica ele e a gente aguarda uma confirmação dele. Então, por exemplo, se você selecionar aqui o telemedicina, deixar ele marcado, você vai ver que o seu paciente ele já vai receber o link daquela consulta para depois você acessar. Então, eu vou deixar marcado agora e vou criar. Criei a consulta. Se você olhar aqui, então, quando entrar aqui na consulta do Pedro, você consegue ver todos os detalhes. Então, aqui o tipo, a data, o horário, o paciente. O campo confirmação significa se o paciente já confirmou ou não. Nesse momento, quando a gente criou a agenda, ele já recebeu por e-mail e por WhatsApp que foi agendado para ele. A gente pode aguardar a confirmação dele para você ter certeza que ele vai vir ou não, né? Mas ele já recebeu tudo. Aqui, quando é uma consulta por vídeo, você já tem a opção do telemedicina aqui, né? Então você poderia simplesmente clicar aqui e iniciaria a conversa ou a consulta com ele. Existem casos onde você vai querer marcar se o paciente já chegou ou não. Por exemplo, se a secretária entender que faz sentido ela avisar o médico que um paciente chegou, ela pode simplesmente clicar nesse botão paciente chegou, que o check-in dele vai estar feito. Então você consegue ver aqui no check-in que o paciente chegou. Se você então for optar pela telemedicina, você simplesmente clicaria nesse botão telemedicina que mostrou antes, né? Então você volta para a tela de atendimento aqui. E aí ele vai seguir naquele mesmo fluxo, ele vai transcrever a consulta e posteriormente ele vai gerar todos os dados daquela consulta, tá bom? Bom, indo um pouco além, aqui a gente tem então essa parte de agenda, de atendimento por vídeo e tudo mais. Aqui então a consulta já mudou, como a gente já começou a consulta por vídeo, ela já está em andamento. Então depois da parte de agenda, a gente tem, aqui na agenda a gente ainda tem lista de espera, então se você quiser colocar algum paciente na lista de espera, você pode colocar por aqui. E aqui a gente tem o cadastro de pacientes, né? Nesse penúltimo botão aqui de baixo a gente tem o cadastro de pacientes, você consegue cadastrar seus pacientes por aqui e pode informar mais dados aqui. Aqui tem CPF, e-mail, tem endereço, tem plano de saúde. Então aqui você tem algumas opções para o seu paciente, tá bom? Por fim, agora é interessante mostrar algumas coisas. Primeiro, toda vez que a gente tem um atendimento, então vou mostrar um exemplo de um atendimento que já foi concluído. Esse atendimento do Marcos. O atendimento do Marcos, você consegue ver que a gente tem então um resumo daquele atendimento. Foi um atendimento de um psicólogo com o Marcos. Aqui tem uma anamnese. E aqui que começa a parte que a gente nos diferencia de outras plataformas. A gente tem memórias. Memórias são pontos-chaves que foram extraídos do diálogo entre o médico e o paciente. E ao longo do tempo a gente vai correlacionando esses pontos-chaves. Por exemplo, pontos clínicos, alergias, resultado de exames. Quando você anexa o resultado de um exame dentro de um atendimento, a gente correlaciona com as memórias. Então, as memórias aqui, dando um exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, o paciente ele falou, parece que quando eu fico com dúvida, eu começo a me afastar dela, como se criasse espaço para outra possibilidade. Então, aqui a gente vai tendo memórias de questões mais clínicas, né? Então, você vai poder ver aqui questões de mudanças funcionais, indicações de questões psiquiátricas, sintomas, correlação de evoluções, objetivo do paciente. Então, aqui você tem várias coisas, mas num sentido mais clínico, né? E para as correlações, o que são correlações? A gente vai, em um atendimento a gente extrai, então, em memórias do paciente, e quando a gente vai para um novo atendimento com esse paciente, a gente consegue, então, fazer essa correlação automática de o que ele está sentindo agora versus o que ele sentiu no passado. Isso é bem interessante, por exemplo, aqui, porque daí a gente consegue entender a correlação, o porquê que a nossa inteligência artificial correlacionou, e a gente consegue ver, de fato, as memórias que foram usadas naquela correlação. Beleza. Então, aqui é um exemplo. Dentro de memórias pessoais também, aqui em memórias pessoais a gente tem mais questões mais pessoais, né? Por exemplo, propostas de trabalho, contexto emocional,
questões familiares. Eu falei sobre minha namorada, ele vai dizer que o Marcos ele tem uma namorada. Então ele vai montando tudo quem é o Marcos, né? E o que é legal aqui, quando a gente tem essa abordagem mais. Mais. Como é que eu posso dizer? Mais granular, de extrair de fato pontos de uma conversa, acaba que a gente consegue traçar melhor o perfil de quem é aquela pessoa, né? Por exemplo, a gente teve algumas conversas com o Marcos. O médico, antes da conversa com o Marcos, ele pode vir aqui e ele pode tentar entender, quem é que é o Marcos? Eu sei que eu já atendi ele, mas eu quero um resumo. Atendi outras milhares de pessoas desde a última consulta com ele. Então você pode vir aqui e ver quem é o Marcos. E então o sistema já vai te mostrar tudo que a gente tem dele. Óbvio que aqui fica um pouco difícil de ver porque é muita coisa. E você então pode clicar aqui e resumir quem é ele. Esse resumo vai ser com base em tudo que a gente já captou das conversas com o Marcos, né? Então vamos supor que é um paciente que já teve alguns anos ou algumas consultas com o médico, a gente já consegue ter um atendimento muito mais humanizado, né? Porque tu vai entender quem é o Marcos. Por exemplo, aqui a gente tem todo o contexto dele. A gente tem a personalidade, contexto clínico, contexto social, pontos de atenção, estilo de vida, perfil emocional, trajetória de tratamento. Então, assim, a gente tem muita coisa dele aqui. E aí fica muito mais fácil pro médico ler isso, até pra ir criando um vínculo, né? Daqui a pouco, o que eu vou falar pra ele de início pra quebrar o gelo? Vou ver como que tava a relação dele com a família antes do atendimento. Então, eu já sei que a esposa tem ajudado, posso já começar uma conversa, como é que tá? A tua esposa tem te ajudado na alimentação, que era algo que a gente conversou na última vez que a gente veio, ela ainda faz marmita pra você. Então, tem essas questões que você começa a conseguir ter um diálogo mais próximo do seu paciente, né? Então, aqui entra muito essa parte, tá? Aqui dentro, a gente então tem o perfil do usuário, né? Lembrando que a gente tem alguns conceitos dentro da plataforma, que elas vão ser abordadas mais depois, quando a gente estiver fazendo o onboarding para dentro da plataforma, que a gente tem níveis de usuário, níveis de acesso. Por exemplo, eu tenho minha secretária, eu não quero que ela veja as questões mais íntimas ou essas questões mais particulares do meu paciente. Então aqui dentro da Vitix você consegue definir quem pode acessar o quê. Isso é muito interessante. Então aqui dentro a gente tem os profissionais que esse usuário tem acesso. No caso, o Eduardo aqui, eu tenho acesso à clínica do Eduardo aqui, mas que é um médico. É só um exemplo, né? Aqui seriam os médicos que eu teria acesso. Dentro do sistema a gente tem algumas configurações. O médico sempre recebe um resumo de todos os atendimentos. Questões de configuração. A gente tem também o nosso assistente, né? A nossa IA, que é um chat que você consegue conversar. Então aqui dentro você pode fazer perguntas, você pode escrever o que você quiser, você pode inclusive pedir um resumo de um paciente ou alguma coisa que você ficou pendente com ele antes de começar o atendimento. Você pode criar pacientes, você pode agendar tudo pelo chat. A ideia é que ele sirva mesmo como um braço de apoio para você, né? E toda essa experiência a gente tem dentro da plataforma web também. De maneira geral, o que a gente tem no mobile é isso. Óbvio que a gente tem uma experiência um pouco maior, ela é bem mais completa dentro da plataforma web, justamente por tu ter uma tela maior, tu ter uma experiência um pouco melhor ali. Mas a gente está tentando deixar uma experiência muito mais rápida para o usuário dentro do celular, né? Que ele consiga usar para tudo e consiga ser uma ferramenta de apoio para ele, certo? Obrigado.